Desmutando, estamos on para mais um projeto aí do canal. Agora um pouquinho diferente, de mesa de RPG e de jogo à parte, né? Mas sempre relacionado, sempre, obviamente. Mas a gente não tem muito para onde correr, né? Então. Nossa. Então a gente corre o RPG vem atrás da gente, então. Exato. A gente está com esse projeto, o Double Strike, que vai ser um podcast até então de 15 em 15 dias, podendo ter alterações. Esse é o protótipo, né? Vamos dizer assim. Então, muitas coisas a gente vai acabar fazendo na hora, né? A gente vai, qualquer bloco que a gente venha na cabeça, qualquer ideia, então a gente vai moldando. A gente vai tangenciar. Isso, a gente vai moldando como que vai ser os próximos episódios a partir do que foi esse, né? Uma das coisas mais importantes desse projeto é que ele não tem um assunto único. A gente vai falar sobre o que a gente bem quiser naquela semana. Porém, como nós dois somos bastante nerds, o assunto geek, pop, nerd vai rodar muito. Quase sempre vai estar aí. Mas eu não quero rotular nada, porque a gente pode parar e conversar sobre o que quiser. Até porque a ideia é essa, a gente parar e trocar uma ideia, pegar um assunto e trocar uma ideia. Bater um papo bem massa, basicamente. Exatamente. E a gente escolheu como primeiro episódio, né, primeiro tema, o Son of God, que é o meu universo de semideuses, onde que o Jeff está me ajudando aí a fazer esse projeto tão grande que está aqui no canal. Então a gente vai passar falando sobre tudo. A gente tem já o único bloco que a gente fez pensado antes, porque a gente está aqui só com uma pauta e é isso aí. Foi uma parte que em quase todo ou em todo o nosso podcast, enquanto durar a segunda temporada, a gente vai querer fazer algo bem especial em questão de lore. Colocar um outro ponto de vista que ninguém viu ainda da lore da segunda temporada. Eu acho que isso vai ser bem bacana. Não sei se a gente já coloca agora no início, se a gente faz que nem João Kleber e dá dá uma enrolada? Dá uma enrolada aí. Veja no próximo bloco, após o intervalo. Eu acho válido colocar agora, cara. Já vim logo de cara assim, até pode gerar assunto. O Droid aí já fazendo. Podia colocar agora, então. Né? Então. Já mandou a olhar dele. Aí, pra fazer live depois? Não, beleza. Então a gente vai colocar logo. É rapidinho, mas eu acho que é importante para quem gosta e quem quer saber mais sobre a lore da segunda temporada. E depois a gente começa a trocar papo. Provavelmente a gente vai fazer sempre isso. A gente vai dar essa conversada primeiro com o chat, dar essas boas-vindas à galera. Fazer o que você mostrar o vídeo. E aí a gente começa o podcast de verdade. E boa noite, Droid, boa noite a todo mundo aí que tá assistindo, tanto aqui na Twitch ao vivo, né, quanto no YouTube, que esse vídeo vai parar no YouTube depois. Então, fiquem ligados. Eu acho que a gente já enrolou muito, está na hora da gente mostrar o conteúdo da Lore. Só um minutinho para nos mutar, para não passar na live. Sejam bem-vindos ao Boletim Eiffel, o jornal que traz todas as notícias de Paris e arredores em primeira mão para você. Eu sou o Pietro. E eu sou o Joseph. E estamos aqui para te deixar informado de tudo o que acontece na Cidade Luz e em todo o país. Morte de cantor comove o mundo. O cantor Python, de 21 anos, foi enterrado nesta última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no famoso cemitério de Paris, o Père Lachaise. Fãs do mundo inteiro vieram prestar suas condolências à família do cantor. Seu tio encerrou a cerimônia fazendo um belo discurso, falando um pouco sobre a vida de seu sobrinho. A polícia ainda investiga o assassinato do cantor, mas a causa da morte já foi confirmada como 2 tiros a queima-roupa.
Animais selvagens em Paris. Esses animais são encontrados cada vez com mais frequência saindo da floresta de Paris, o que acaba sendo um risco para a população, tanto de ataque quanto de atropelamento no meio das estradas. 4 animais nas estradas em 2 dias e 3 animais de grande porte encontrados em áreas urbanas. Infestação de rato no centro comunitário da cidade de Paris. Na última semana, foi confirmada a infestação de ratos nas localizações de um dos centros comunitários da cidade. Tivemos algumas pessoas feridas por esses ratos, que por consequência tiveram doenças terríveis. Foram avistados 6 jovens voluntários que por conta própria fizeram a detetização do local. O governo tenta encontrar os jovens voluntários para prestar-lhes homenagem sobre seus feitos. Porém, até agora nenhum deles foi identificado. A única coisa que descobriram é que os jovens conseguiram acabar com a infestação e com a contaminação de água da região. Especialistas ainda estão no local verificando se a água está boa para o consumo, para que assim possa confirmar se o centro comunitário possa ser reaberto. Atentado na Torre Eiffel. Possíveis terroristas fizeram um ataque em massa à Torre Eiffel, um ataque de gases tóxicos no meio do dia. Filmagens amadoras do dia relatam possíveis suspeitos do atentado. 5 jovens que se mantiveram dentro da torre mesmo depois do cerco policial. Delegado da polícia francesa diz que está investigando o caso, mas que não pode apontar culpados até ter provas o suficiente. O castelo, La Mort-Saint-Denis, foi interditado recentemente por motivos de obra de reestruturação, devido a defeitos na estrutura e acidentes envolvendo turistas no local. A polícia também foi investigar o desaparecimento de algumas relíquias do castelo. Os responsáveis afirmam que armaduras da época foram retiradas de seus locais de origem. E com isso finalizamos nosso boletim de hoje, vendo que nossa querida Paris nunca esteve tão caótica desde o incêndio em Notre Dame. Esperamos que as coisas melhorem logo. Boa noite. Boa noite. E, por causa do delay, eu não vi quando tinha terminado o vídeo. Por isso a gente ficou um tempinho aí de tela preta. Mas é isso. A gente fez essa surpresinha aí pra vocês verem como é a visão dos mortais diante a tudo isso que tá acontecendo, né? É o que seria o jornal aí de Paris, né? E o reflexo da névoa trabalhando, né, nos mortais. Exato. Como é que eles veem todo o rolê. Cara, tem. Satisfeito com o resultado. E se preparar um pouco para as consequências que vai vir disso tudo, né? Pode ser boas ou ruins ou até péssimas. Então, né? A gente tem algo muito legal para mostrar aqui. Mas eu preciso de um tempo porque eu esqueci de colocar. Então, Clarinho diário. o Jeff vai falando um pouco aí com vocês do chat. Ai meu Deus, não larga assim não. Enquanto eu preparo as imagens. Como é que você joga a bola pra mim assim, cara? Não sei. Não sei interagir com as pessoas. Canta uma canção, conta uma piada, não sei. O Droid tá aí pra. Contar piada eu trabalho pro Yoro Kobe, não é meu não. Ele que é o comediante stand-up. Jogou o Jeff Lowe, pois é, mano. É assim. Que é assim. Então o Pedro me joga pra essa merda, né? A única coisa que pode fazer é aceitar. Já tá. Me ameaçou. Tô quase acabando já. Ok. Agora. Tá live. Cara. Aqui. Eu vi o Pedro apontando a arma pro Jeff, então. Ele colocou uma faca no meu pescoço, cara. Ele falou, vamos fazer o podcast. Você queira ou não. Nós E agora eu temos tô aqui. os retratos falados dos terroristas da Torre Eiffel. Não sei se vai caber todo mundo. A gente vai arrumar direitinho. Mas eu acho que dá. Peraí.
Vai ficar aparecendo gigante e depois eu vou diminuir e ajeitar na tela, galera. Relaxa. Cara, esse retrato falado de cara é muito bom, cara. Cara, é muito bom. Aí o pessoal vendo em primeira mão os retratos falados, que com certeza vai aparecer na mesa de vocês, né? Mas, Possivelmente em todas. quem sabe... E com certeza em vários jornais. Como o Boletim Eve. Então. Falta 3. 2, na O verdade. segundo é o Titã Colossal, pior que pareceu mesmo. Olha, cabelinho de cuia. Naruyo. E para finalizar, Perfeito. Tá aí o retrato dos meliantes. Criminosos. agora sim, 5 retratos falados. Cara, eu quero muito ver como é que isso vai refletir em todas as mesas. Tipo, os caras são procurados agora. Tem a cara deles nos jornais, nos papelzinhos pela parede de Paris. Polícia toda atrás desses meliantes. Então, Vai ter que andar tudo escondido na rua. né? Foi difícil colocar isso aí na live, vai ficar aí até o final agora. Então, Criminosos jogadores de LOL. os criminosos aqui. Então, galera, todas as ações têm certas consequências, né? Por mais que vocês tenham salvado a torre, o fato de ter um cerco policial e vocês estarem dentro não ajudou muito o caso de vocês. Então, Não pegou muito bem, né? mas vamos ver como que isso vai refletir. Vocês conseguem ver as outras consequências do que o mundo mortal tá achando das coisas que estão acontecendo em Paris, né? Por causa dessas paradas. Esses só foram consequências do primeiro episódio, deixando isso bem claro. Então o segundo ainda não entrou. Provavelmente de hoje a 15, né? Deve rolar as consequências. Daqui a 15 aí a gente vai ver aí, provavelmente, o segundo Boletim Eiffel, pra saber o que a galera vai achar desse segundo episódio aí. E provavelmente com repórteres de campo, né? Se der tudo certo. Se tiver tudo que dentro dos nossos planos, aí a gente vai ter aí reportagens indo a fundo lá nos ambientes que vão ser, né, descritos na parada. Ele vai ser presencial. Mas eu acho que... Se perder o esquadrão especial. Acontece, cara. Tá. Aí vai ser uma mesa de fuga da cadeia. Ou vivendo na cadeia. Não sei dizer. RPG narrativo de vivendo na cadeia agora. É RPG de Prison Break. Prison Break, é. Mas... Deixa aquela você vai correndo, foda-se, porra. Bom, cara, não é... Maldade tem. Maldade com os outros. Mas, Jeff, aproveitando essas novidades aí,
eu acho que eu posso jogar mais uma. Oh, meu Deus. Não tô sabendo? Que é. Claro que tá. A gente Ok. debateu muito sobre, Ok, inclusive. tá bom. É, Ah, a partir do episódio 3 termina o primeiro arco da campanha, né? Da temporada. Se encerra ali por volta do episódio 3. E não. no episódio 3, né? No episódio 3. Eu não cravo aqui, porque depois vão me cobrar. E eu não sei ainda se tá certo. A gente tá estudando possibilidades para isso funcionar. Acho que agora de Mas. jeito ou de outro vão te cobrar, então É. só segue. Só aceitar. Mas. A gente tem ideia pro o episódio seguinte ser um filler onde que a gente junta pelo menos duas mesas numa só. O Durante esse sobrevivente, né? filler. É o sobrevivente, obviamente. Deixando sempre Tudo pode claro acontecer. que é sempre o sobrevivente quando eu me referi às Então, coisas. Mas juntar aí dois, três esquadrões numa mesa só. três não, pera aí. Não sei. Possibilidades aí. Mínimo dois. Mínimo dois, vamos Juntar os colocar. quatro, foda-se, É, vendo o que dá. a ideia é ser pelo menos dois aí. Fazer um episódio filler antes de começar o segundo arco. Que aí já é pelo menos um teste, tanto para nós mestres quanto para os jogadores, de como vai ser as mesas finais, que aí sim são com todos sobreviventes. A gente tem que testar com poucas pessoas pra ver como é que vai ser, né? E como pode ser organizado. Exato. É um rolê complicado, cara. Tipo, acima de 6 pessoas já dá um trabalhinho pra organizar todo. O Discord também não colabora muito. Imagina 20 cabeças. Não foi só, numa campanha. Por isso que a gente tem que cortar aí umas cabeças aí e tal. Alguns tem que rodar pra Alguma. facilitar o nosso trabalho. É isso. Mas vamos testar aí, vamos tentar ver uma forma de organizar tudo para que esse episódio de filler tenha pelo menos dois esquadrões interagindo, né? Uhum. E que seja divertido. Vai ter algumas consequências na lore, obviamente, É óbvio, né? para não ficar Não, só passar em branco. Mas não pode faltar. toda série, toda campanha, toda temporada de anime precisa ter um bom episódio filler. Episódiozinho de praia. Que não Episódio de precisa ser de praia, mas é só o praia, de nome. férias, de descanso, de relax daquela campanha principal. Onde rola Precisa aquela ter. comemoraçãozinha bacana, todo mundo se curtindo. Talvez Então, quando beba, de ressaca. quem sabe? Um rolê Aí, bem massa. os novos chips chegando por aí, Então, talvez. As já tem alguns, fanfics hein? rolando soltas, não sei. Então, Mas aí a gente tá estudando essa possibilidade aí pro episódio 4. Lembrando que a gente ainda tá na metade do 2. Mas ué, deixando só o hype no ar. ainda tem chão até lá. Tem chão, tem Preparar bastante bastante coisa. chão, explosão, sangue, destruição, caos. Tem muita coisa. Morte, Morte. coisinha básica assim. Eu acho que a gente pode começar A gente não tinha agora começado ainda? Pera aí. a nossa pauta de verdade, né? Ah, Deixa eu tá, ok. colocar a musiquinha aqui de fundo que eu tinha esquecido de Ah, tá desmutar. tocando, não? Ah, Não, não, sei se não, não não tá. pra mim. Ok. E a gente tem a pauta aí vamos falar um pouco sobre todo esse processo, né? Como a gente chegou até onde nós estamos agora nesse universo. Foi uma longa, muito Uhum. longa jornada, mas vamos lá. Acho que o primeiro tópico é sobre criação e inspiração. Acho que é um pouco mais pra mim. Realmente. Até foi quando você começou essa loucura, ainda não tava, né? É, Eu cheguei já um pouquinho depois. Já ter rolado bastante coisa. então. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu acho que não tão a fundo. Eu comecei a querer fazer um sistema porque eu tava órfão de RPG. Eu comecei desde muito cedo a jogar RPG com uma galera, mas a vida fez a gente andar por lados diferentes. E eu não tinha mais com quem jogar RPG e eu tava sentindo muita falta. E aí eu comecei
a pegar a responsabilidade de ser mestre e começar a tipo, vender RPG pra pessoal que nunca tinha jogado antes pra, pô, vamos nessa, vamos jogar, vamos nos divertir. E eu tinha muita dificuldade, cara, de ensinar pra uma pessoa completamente leiga em RPG os sistemas mais famosos, sabe? Mais mainstream, tipo D&D, Vampiro e tal. Tinha muita coisa com... GURPS? Não, mentira. Não, GURPS, nem eu joguei GURPS, cara. Eu tenho um ódio de GURPS. Inclusive o Rafael foi um deles. Muito bem falado. Rafael Zito, Rafael foi cobaia, então? foi uma das minhas cobaias nessa minha jornada aí de querer achar pessoas pra jogar. E, cara, mas ele já chegou depois. Já chegou quando eu já tava com o prelúdio do meu próprio sistema pronto, sabe? E quando eu tentei narrar D&D, Vampiro e coisa e tal, eu acabava vendo que a gente perdia muito tempo com coisas mecânicas do que se divertindo, sabe? E isso atrapalhava muito o desenrolar da história e do jogo e da experiência deles, sabe? Acaba prejudicando por causa da experiência deles. Aí, cara, eu fui, tipo, pô, vou tentar achar um sistema mais simples. Porque as pessoas estão começando, aí a gente começa a fazer um sistema mais simples e aí, pelo menos, rola o interesse aí do RPG. Mas, cara, todo sistema que eu fui ver, que é simples, não tinha umas mecânicas mais elaboradas, assim, coisa e tal, era ridículo. Era, tipo, muito idiota. Chegava a ser infantil. E aí o pessoal começou a não gostar porque era nesse esquema, sabe? É aquele negócio, né? Tipo, não precisa ter muita regra, mas também a falta total delas dá uma certa brochada na hora de Sim, sim. mestrar e jogar. Cara, muito isso, sabe? Tipo, porque eu acredito que um sistema ele não pode ser nem 8 nem 80. Então, tipo, ele não pode ser muito complicado em questão de regra, porque senão a gente perde muito tempo e o jogo não flui e fica naquele... E começa a ter também os advogados de regra e esses aí são complicados. E não pode ser algo ridículo também, porque você meio que taxa a pessoa como uma idiota, sabe? E aí cara, quer saber? Se não tem, eu vou fazer. E é isso. Eu estudei, cara, eu acho que peguei uns 15 a 20 sistemas diferentes. Li eles de cabo a rabo. Fui fazendo anotações de coisas que eu achava legais, mecânicas que eu achava legais e interessantes de fazer e que não sei o que. E eu fui montando. Prós e contras, né? E eu fui montando o meu próprio sistema Frankenstein. Sabe? Um pedaço daqui, um pedaço dali, joga o que tem de melhor, joga fora o que tem de pior. Isso, eu fui colocando algumas ideias que eu fui tendo lendo esses sistemas, que não tinha nenhum deles e tudo mais, e fui montando esse Frankenstein até que chegou o prelúdio, né, que foi mais ou menos a época que o Rafael começou a jogar com a gente, que já era jogável, só que não chegou a ser o sistema caos do final, né, antes da gente adaptar para TEP. Que já tava bem mais estruturadinho, bem mais bonitinho, coisa e tal. E aí, quando eu fiz o sistema, eu vi a necessidade de ter um universo para esse sistema. Porque para encaixar com ele, sabe? E aí foi aí que surgiu o SOG. Porque eu queria fazer um universo que se encaixasse perfeitamente com o sistema para poder jogar. E aí eu tava na época lendo Percy Jackson Puta livro foda. Lendo Percy Inclusive foi com ele que o Pedro me comprou pra participar dessa loucura toda, mas aí. Eu tava lendo Percy Jackson
eu tava vendo American Gods Porra, aí sim. e tinha mais alguma parada. E aí dos sistemas que eu vi, que eu estudei pra fazer o sistema Caos, Sog? né? Não, o sistema Ah, mesmo. tá. Foi Scion, que é um sistema de semideuses em tempos modernos. Só que o sistema Uhum. em si, ele é muito ruim. A premissa é muito boa, mas o sistema em si é muito ruim. Aí eu juntei esses três, aí o cara... Aí começou a minha mente louca trabalhar com Traz os Epifania. projetos insanos meus. Porque todos os. Até o próprio Sion tem essa pegada de mais de um panteão. Mas ele não trabalha bem. Por isso que eu tô dizendo, a ideia principal do Sion, do sistema Sion, é muito boa. É uma má ideia de a execução. A execução dele é horrível. Mas é uma boa ideia. E aí eu peguei e, tipo, eu fui, cara, eu não quero ser mais um sistema de semideuses, principalmente gregos, que vai coisa e tal. Eu não queria fazer um tá que o universo de Percy Jackson também tem mais de um panteão, né? Mas eu não Uhum. queria fazer o Percy Jackson em si. Eu não queria fazer um RPG de Percy Jackson. Eu queria fazer algo único. E aí foi quando eu fui elaborando tipo, eu fui deixando os semideuses mais humanos do que divinos. É. Essa foi a pegada de Sog, sabe? Porque, tipo, se você notar, os semideuses em Sog, cara, eles têm. Eles não são heróis. Eles não são, tipo, eles não são Hércules, eles não são. Essa galera que é uma quase que é uma divindade na Terra e tudo mais. Cara, é a galera Uhum. humana, sabe? Então eles se revoltam, eles trocam de lado, eles traem, eles fazem as paradas Eles têm todas. sentimentos, né? Tipo, Eles tem se emoções. organizam de formas diferentes, sabe? Eles têm culturas diferentes. É... Então, tipo, e aí eu fui querendo. E uma coisa que eu sempre gostei quando tô lendo alguma coisa ou vendo algum universo diferente e tal, é o fato de ter uma explicação para aquilo estar daquela maneira. E não simplesmente jogar e é isso aí, sabe? Uhum. Então, uma coisa que. Uma das primeiras coisas que eu fiz ao criar o universo foi criar o porquê aquele universo é daquela maneira. Sabe? Como os deuses ganham poder. Que os deuses não são feitos através. Eu separei também, eu deixei isso bem claro. Eu separei mitologia de religião, sabe? A gente em Sog Uhum. não retrata religião, a gente retrata mitologia, tanto que os deuses eles não são criados divinamente, né? Que nem as religiões Explosão subatômica. as explosões as religiões pregam e tudo mais. Explosão. Eles foram criados através dos mortais, sabe? Então é uma parada que é bem tipo. É da cabeça deles. É do sentimento que eles têm Uhum. personificado. Não é É, religião, sabe? é Não uma é. fé ao extremo, né? Tipo, um É. sentimento forte de fé que cria uma figura real, no caso, né? Algo a mais, algo superior. Não é algo sagrado, sabe? Não é algo Uhum. religioso. É. Pelo menos não pros semideuses, né? Não pela ótica que a pessoa que mestra e joga vê esse universo, entendeu? Uhum. Pela essa lente. Porque, cara, Sei. mexer em 10 panteões diferentes, sendo que alguns ainda têm, têm religiões que São atuais, né? Que ainda acontecem, que tipo. ainda tem, conversam com elas e tudo mais. Uhum. Sem chegar no assunto religioso, é bem complicado, sabe? Porque religião é um assunto complicado, né? Tipo, É, a gente tem que sempre ter cuidado na hora de retratar essas coisas. Tipo, o mínimo cuidado é pouco, porque, é, tipo,
não é algo legal ser esse tabu todo sobre a religião, mas infelizmente é algo que a gente tem aí, então E é interessante aí. desviar. Querendo ou não, a ideia é o RPG é ser pra todos, né? É Então, isso aí. uma pessoa que não se sinta confortável em jogar porque tem fatores religiosos, pô, acaba estragando a experiência do Uhum. RPG, sabe? É. Também não precisa, né, cara? RPG é exatamente isso. Tipo, é um universo ali que é pra fugir do mundo real, né? Então, Sim. não precisa retratar esse tipo de coisa. A gente pode simplesmente ignorar e trazer o que diverte, né? O que cria conteúdo, né? E eu acho que foi. Tipo, nesse ponto específico, eu acho que fui muito bem. Até porque Foi. a gente tem N pessoas jogando essa mesa. A gente tem 24 agora, mas já teve outras pessoas ao longo da criação desse universo jogando. E então, ao todo deve ter já jogado umas 50 pessoas dentro do universo de SOG, sabe? E eu acho que nenhuma delas, pelo menos que chegou pra mim, se sentiu incomodada com alguma coisa nesse sentido, sabe? Então acho que foi uma parada boa. Uhum. E aí. E aí, uma das coisas que eu sempre pergunto pros outros, até agora ninguém me deu essa resposta, mas uma das coisas que eu acho único em Song of Gods é o caso do você poder ser um semideus comum, neutro ou caído, sabe? Uhum. Tipo, você tem Esses três opções. patamares, né? Você tem É. opções de escolha. Você pode seguir os deuses, você pode ser contra os deuses, você pode não tá nem aí pra nenhum deles, sabe? Uhum. E eu acho isso muito interessante, porque normalmente o semideus é taxado como herói e é isso aí, sabe? E em É. SOG ele pode estar ali pra ajudar, pode estar ali pra atrapalhar, pode estar ali pra só estar olhando. É, a verdade é que ser uma dotação sobrevivente no universo de Saga, né? Então ele é pra sobreviver e o que vier, se eu precisar lutar, se eu precisar ajudar alguém, ele vai, né? Então eu acho isso Mas. muito único. Uhum. E isso que foi gerando SOG e tudo mais, né? Fui adaptando, voltando à história agora. Uhum. É, E. a... e- Oi, pode Pode falar, falar. pode falar. Fica à Não, vontade. esse sisteminha, né? Que eu, provavelmente a gente vai chegar nele também, esse sistema incrível Sim. chamado Tormenta 20, que ajudou Cara. pra caralho a lidar com toda a Pô, situação de adaptação. Que, cara, como você tava falando lá, o sistema não pode ser nem 8 nem 80, o Tormenta ele tá ali, cara. Ele é perfeitamente balanceado, como tudo deve ser. Já diria o Thanos. cara, E com foi a melhor coisa certeza. que aconteceu. Com, Tormenta 20 na nossa vida. com certeza, com certeza. Tipo, eu tinha o sistema, eu era onde eu queria chegar, mas mesmo assim, mesmo eu trabalhando nele para ele ser equilibrado em questão de, de complexidade e ser fácil, né? Ser intuitivo. É, Chegar nesse objetivo, né? era bem complexo chegar nesse objetivo. Então, tipo, quando chegou Tormenta 20, que a gente apoiou e tudo mais, e a gente teve acesso ao playtest, que eu tive acesso ao Uhum. playtest e repassei pra galera. Cara, na primeira olhada eu já vi, cara, isso é um É isso. diferencial. É um diferencial grande. Mas não posso colocar. Cara, até então eram já 6 anos de trabalho. Tanto no Uhum. sistema quanto no universo, sabe? Eu não posso deixar, tipo, colocar. Jogar tudo pro alto e mudar tudo agora, sabe? Eu preciso testar. Porque senão eu troco tudo e dá errado, Ah, ferrou. Vou ter fudeu. que voltar tudo de novo. Uhum. Aí foi quando criou o TAP. Que aí eu cheguei, pô, eu vou pegar uma mesa nesse sistema com as coisas que eu gosto, que é futurista ou atual e tal, mas
full nesse sistema. E vamos ver qual é. E aí foi quando eu me apaixonei por esse sistema. Ele é maravilhoso de jogar, ele é maravilhoso de mestrar, ele é balanceado, ele é, cara, perfeito. É fácil pra tudo, cara. Você criar uma ficha no Tormenta 20 é a coisa mais incrível que parece. Quando você pisca, você chegou no final, tá ligado? E mesmo parecendo pouco, é muito conteúdo, é muitas possibilidades que ele dá. Cara, e isso é incrível, cara. Tô de parabéns, mas conseguiram chegar nesse ponto com o sistema. com certeza. Cara, eu nunca tinha feito, antes de Tormenta 20, uma ficha em menos de 30 minutos. Uhum. Nem eu. Eu nunca tinha feito em nenhum sistema. E lembra que eu estudei 15 sistemas, eu fiz ficha de todos os sistemas para poder avaliar, ver como é que eram os pós-contos, coisa e tal. Eu nunca tinha feito uma mesa em menos de 30 minutos, como eu faço constantemente com Tormenta 20. Dá gosto fazer personagem, tá ligado? Constantemente. Se você parar, você consegue fazer de 5 a 10 personagens num dia, assim, reto. Tranquilão. E todos vão ser diferentes um do outro. Isso que é foda, sabe? E aí foi quando eu comecei a adaptar SOG para Tormenta 20. E eu notei que, tipo, encaixou perfeitamente, sabe? Eu hoje em dia eu não vejo SOG sendo vinculado a outro sistema, sabe? Eu acho que ele funciona bem do jeito que ele tá adaptado para Tormenta 20. Logicamente, a gente ainda tá com playtest, tem muita coisa pra modificar, pra testar e tal. Tem coisa que também só dá pra saber em jogo, né? Tipo, a gente vai jogando, você vai ver a situação na hora que dá pra saber o que pode ser mudado ou não. Ou nefado ou bufado. As mesas estão servindo muito pra isso. Eu tô recebendo feedback dos jogadores, né? Sobre tudo. Tô anotando. É porque eu ainda não tive tempo. Eu preciso de tempo. Uma das coisas que fez SOG dar certo também, a gente tem que colocar isso em pauta, foi a pandemia. Porque eu estava em casa. Exato. Como eu fiquei de home office, eu consegui, enquanto trabalhava, fazer SOG. Então foi bem mais tranquilo. Porque eu acho que se não tivesse sido a pandemia, talvez a adaptação para SOG não tivesse sido tão rápida. Sabe? E tipo, RPG na pandemia foi algo que cresceu no geral, né, cara? Não, e me salvou a galera. Eu acho que a galera que joga com a gente, tipo, a gente com o pessoal, tipo, local da live, né? O pessoal que já joga aqui constantemente. Cara, a gente ficou uns fissurados em RPG. Tipo, o nosso rolê era RPG. O rolê de pandemia era RPG, cara. E isso realmente, como eu disse algumas vezes já, são das coisas que me salvou. Imagino que salvou muita gente nessa pandemia, cara, nessa loucura de coronavírus aí. Tipo, você esquecia um momento do mundo e se focava no RPG interpretar e acabava com ansiedade, esse tipo de coisa. Não, e é aquela parada, né, cara, que a gente falou, o RPG ele serve justamente para te levar para um novo mundo, onde que tem outras coisas, você viver aquele cenário que é uma parada que mesmo sendo, por exemplo, no caso de SOG, que é nos tempos atuais e coisa e tal, é algo distante da sua realidade, sabe, que você está passando, você está vivendo e tudo mais. Então, tipo, a gente se afastar um pouco dessa realidade de pandemia e de tudo fechado e que não poder sair e poder viver em um outro universo com outras pessoas se divertindo e tudo mais, eu acho que foi muito bom pra todo mundo, sabe? É terapêutico, né, cara? É algo realmente terapêutico. E aí eu acho que chegamos ao nosso projeto, que aí foi quando eu cheguei. Gente, eu tenho uma ideia louca. Vamos! Não sei se vai dar bom. Mas eu tenho uma ideia louca aí. E agora que tá tudo adaptado, eu quero juntar 20 cabeças, que eu não sei nem se eu conheço, e jogar. 4 meses aí
E é isso aí. 4 mestres. 4 mestres, 4 mesas, 20 cabeças, tudo no mesmo universo, com várias consequências. Uma E é, afetando diretamente na outra. E, e é e isso. é isso que tá sendo. Cara, Atualmente tá dando certo. eu tive essa ideia e eu tinha pra mim que eu não ia conseguir as 20 pessoas. E, Eu pô, tinha, não tipo, só conseguiu, como tinha gente ainda mais que não tá no rolê, né? sim, sim. Então, tipo, eu tava na parada, tipo, não vou conseguir, cara. Vai muita gente que não sei o que e tal. Pô, se bobear, eu faço só 2 mesas, se não achar gente, ou uma só com um galerão e tal. E aí foi quando eu comecei a buscar o casting. E cara, o melhor de tudo desse casting, eu quase não procurei. É tipo, era como se tivesse sido pra isso, sabe? As pessoas apareciam. Era pra acontecer. Era pra acontecer, porque obviamente chamei o pessoal que a gente já joga sempre, o nosso grupo e tudo mais, o Se não Droid. chamasse também, né? É, Pô, o pessoal que tava em TEP. Aí eu, pô, tava procurando pessoa que não sei o que e tal. Aí um dia fui ver a live do pessoal do BN jogando. Aí a gente conversando, que não sei o que. Aí tava com essa. A gente sempre teve essa ideia de querer jogar um com o outro. Ou eu mestrar pra eles, ou eu entrar numa mesa deles e tudo mais. A gente jogar junto. Aí eu, pô, é a oportunidade. Aí fui lá, convidei o pessoal do BN jogando. Aí eu, tipo, o, o, to, o Toshi e o Juba. O Knight tava com a gente em TEP, aí foi convidado. Aí eu tava conversando alguma coisa com ele. E eu me lembrei da galera que jogava antes do Toshi e do Juba. E eles tinham contato com eles ainda. Eu, pô, tô com maior saudade de jogar com eles. Vamos trazer eles de volta. E aí chamei eles. E a Tassi também. Era o Juba, o Juba, a Tassi e o Toshi. poxa. Aí na época, o Samuka, que era o nosso antigo ilustrador, inclusive, beijo Samuka, seu maravilhoso, Então, ele tava com alguns problemas, ele tava, acho que trocando de emprego na época, ou ele começou um emprego, tava sem tempo, alguma coisa do gênero. E aí ele não tava conseguindo dar conta dos desenhos. E eu já tinha essa ideia que eu queria pelo menos os personagens de cada um ser desenhado mesmo, sabe? Ser algo único, né? Original. E aí eu fui vendo algumas coisas, estava no Instagram e aí eu via as artes postagem? do Matheus. Então. E o Matheus, ele antes fez alguns desenhos pra mim que eu achei muito legal. Eu achei muito legal as artes dele, só que ele fazia na mão. Ele fazia com lápis de cor, caneta e tal. E ele não fazia digital ainda. Aí eu fui ver que não sei o que, eu vi a arte dele, eu, pô, pena que ele não faz digital. Aí eu lembrei que um pouco antes ele já tinha falado que ele tinha comprado a mesa digitalizadora e já estava fazendo os desenhos digitais. Né? Aí eu, pô, é ele. Aí fui, falei com ele, negociei com É ele. agora. E aí eu cheguei, cara, e eu lembro que eu tinha narrado, ele tinha me pedido pra narrar uma one shot pra ele. Eu tinha narrado pra ele, pro Doug e pro Thiago, se eu não me engano. Aí eu, cara, chama essa galera de volta, vamos trazer todo mundo. Aí eles, pô, a gente tem um amigo que ele tá muito afim de jogar, pode chamar eu? Pô, pode, aí eles trouxeram o Danilo. Então, tipo, as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo,
Eu, na real, eu não lembro, pelo menos, de ter parado e procurado alguém, sabe? As coisas foram meio que acontecendo e o pessoal foi se formando cara, olhando as primeiras mesas, eu não podia ter escolhido um cast melhor, sabe? Tudo se uniu, até a mesa do... Ó, isso aqui é bastidores, vou contar real. A gente foi dividir as mesas, né? Eu fiz um protótipo e tal, passei pros mestres, aí a gente foi fazendo algumas alterações e tal pra tentar colocar todo mundo o máximo confortável possível, né? Junto com as pessoas que já jogam e tudo mais. Aí teve uma mesa que a gente não conseguiu. Que é tipo, cara, Tudo aleatório. é isso. Ninguém. Não tem como. Uma mesa vai ter que ficar assim, aleatória mesmo. E eu falei, Pedro, me dá. Me dá que eu cuido. Aí eu, pô, tem Pô, foi certeza, perfeito. cara? É uma galera que, Tem. assim, que se fosse fazer um churrasco, eles não iam tá ali junto, Eu tô não, batendo papo, sabe? não. Tá cada um no canto. É, ia tá todo mundo separadão. Aí, não, eu quero. Tá bom. Me dê. Cara, eu achei que ia ser de rendimento a pior, sabe? Então, Eu achei que. Eu tinha na cabeça que, tipo, cara, as outras três vão conseguir carregar o nível pra mais baixa. E é isso. E não era nem questão dos jogadores, porque eu sabia que os jogadores jogavam bem. O problema é que, tipo, não ter sinergia, ou, tipo, não bater ideia. A gente não sabe como que ia ser. uhum. E, cara, Tá perfeito, mano. todas perfeitas. Parece que todas as mesas, algumas já jogam há anos mesmo juntas, então Uhum. tem isso. Mas a galera que não joga junta parece que tá no mínimo uns 5 anos jogando a mesma campanha, sabe? Acho que, cara, RPG tem vida própria, né? Parece que o pessoal se conhece há muito tempo, cara. É É, incrível a conexão que o RPG consegue fazer aí dentro de mesa, né? Dentro de jogo. sim, E sim, mesmo ninguém se conhecendo, no caso, criou um vínculo, né? Criou um vínculo dentro do RPG. Começou sim. a se conhecer. Isso é muito foda. Inclusive, acho que a gente pulou uma parte, é bom falar. Hum. Jefinho, que é hoje em Ai, meu Deus. dia uma das pessoas que eu mais falo por causa do projeto, por causa desse projeto e outras coisas. No geral, né? A gente joga junto, brinca junto, a gente tá quase todo dia se falando. Uhum. Ou todo dia, né? Não, todo dia, quase o Todo dia, caralho. Todo todo dia. dia a gente tá se falando. Uhum. A gente se conheceu porque eu tava numa época querendo testar tanto o sistema quanto o universo, mas mais o universo do que o sistema em si. E eu joguei, eu tipo, cara, foda-se, eu quero alguém que não tenha, que não seja meu amigo, sabe? Uhum. Pra me dar um feedback. Porque eu amo meus amigos, eu sei que eles são sinceros comigo, mas, cara, quando você tá envolvido muito no projeto, talvez você não fale 100% sobre aquilo, sabe? Ou da forma que tem Uhum. que ser. E eu queria uma pessoa full que não me conhecesse, que não soubesse quem eu era, que não soubesse nada sobre o sistema, que não soubesse nada sobre o universo, me dando um feedback. Porque aí sim eu ia saber, tipo, sobre a minha mestragem, sobre o universo, sobre o sistema, tudo direitinho, sabe? Por outros olhos. E aí eu Uhum. joguei no Facebook na época para rodar uma galera aí pra jogar. E o Os Jeff. caras você postou tipo Percy Jackson, sabe? RPG baseado em Percy Jackson, não sei o que. Eu falei, Ah, cara, é um Percy você, Jackson, eu vou. Sim, pode falar. você cegou no personagem. Eu coloquei, tipo, Eu, eu eu me ceguei no coloquei Percy Jackson. uns 5, acho que foi umas 5 referências. Porque Foi mesmo. eu lembro que eu coloquei Percy, mas eu lembro que eu coloquei, tipo, Harry Potter, Yu Yu Hakusho. Uhum. Umas paradas assim que, se você ver, tem influência também do universo, não é só de Percy Jackson. Uhum. Mas eu lembro que o Jeff só se focou, ele, tipo, se vendeu pelo Percy Jackson. Tipo, Percy Com Jackson certeza. foi. Na época eu tava lendo Percy Jackson, cara. Eu tava muito no hype da série de livros. E, porra, é perfeito. E eu já amava RPG, tá ligado? Eu já tinha começado a jogar RPG faz um tempo. Era com outro mestre, que era o Diego.
Então, uma vez eu falei, caralho, mano, perfeito. Tipo, eu não conheço ninguém. Na época eu ainda era meio tímido, ainda sou hoje, mas eu falei, porra, eu gosto de Percy Jackson, eu quero conhecer gente nova, e só fui, mano. E conhecer esse tanto de gente incrível. Aí foi. E. E Pode daquela falar. mesa você foi um dos poucos que ficou, né? Eu acho que. Acho que sim, Acho que sim, foi o tinha mais único que gente. ficou. De A Kate fato. veio por isso também? Não lembro se a Kate Não. viu. A Porque, Kate veio pelo tipo, rolê, né? você veio por isso, os outros, tipo, até teve alguns que participaram do prólogo, se eu não me engano. Que Uhum. era na Eu época que trouxe tava o sendo. João, eu lembro. É, O aí você Rick. trouxe o João e vocês dois trouxeram a Kate. É, Mas foi isso mesmo. Ah, o o João João. trouxe a Kate. O João já É. conhecia a Kate. Ele trouxe ela pro rolê. É isso mesmo. Foi um negócio incrível, cara. Juntou um monte de gente. E acho que vai fazer um ano já que eu conheço vocês, né? Se pá. Acho que já. Acho que já. É foda, cara. É foda. E, tipo, foi pessoalmente um bagulho que me ajudou muito em questão de narrativa e de mestrar, que eu tinha muito. Eu ainda sou um cara inseguro hoje pra mestrar, só que, e, tipo, essas mesas me ajudaram pra caralho a melhorar isso em mim, sabe? O jeito de conversar, meu jeito de mestrar. Ainda mais com 13ª era, que foi um negócio que, tipo, me apoiaram pra caralho pra mestrar e eu consegui chegar mais ou menos no ponto que eu queria, sabe? Consegui me divertir, imagino divertir as pessoas jogando. Com E certeza. foi incrível, cara. Foi uma conquista pessoal pra mim. Toda vez que conhecer esse tanto de gente linda. E aprender a mestrar, né? Que de certa maneira ainda tô aprendendo, mas eu aprendi muito. A gente sempre Esse aprende, pessoal. cara. Tô Exato. há Eu aprendi com o outro. mais de 7 anos mestrando aí. Acho que vai Uhum. fazer uns 10 anos mestrando. E sempre tô Pois é. tentando melhorar e sempre tô tentando aprender, então a gente sempre tá aprendendo. E foi nesse momento que eu tive, tipo, cara, eu realmente tô com um universo foda na mão, sabe? Uhum. Porque eu não lembro se você lembra dessa one shot, mas todo mundo, e tipo, vocês não se conheciam, vocês não me conheciam, vocês não conheciam o universo, e vocês todos saíram de lá, tipo, cara, eu quero uma campanha disso, Uhum. sabe? E isso me deixou muito motivado a continuar com o sistema e com o universo, sabe? Porque eram pessoas completamente desconhecidas a mim, que não tem vínculo comigo, e mesmo assim teve esse feedback tão legal, sabe? Uhum. E aí chegamos no projeto, né? O projeto que nós estamos hoje, nossa segunda fase. Tem um Essa loucura. baita orgulho, Muito massa, baita enfim. orgulho. E aí a gente começou o projeto o com as interações, com as votações no Discord Verdade. das coisas que iriam acontecer. E Tinha algo mais colaborativo ali com a história, né? vocês moldaram o início da campanha, sabe? Uhum. Vocês fizeram o início da campanha acontecer do jeito que É. aconteceu, sabe? O pai então morreu por culpa de vocês, porque vocês escolheram, basicamente. Então, tem tinha escolhas dentro de escolhas, sabe? Uhum. Escolhas secretas, escolhas subliminares ali. Que eu deixava claro para os mestres e obviamente não deixava para os jogadores. Mas se vocês forem ver, na real, quase tudo do início da campanha vocês escolheram, Uhum. entendeu? Inclusive começar com a morte de Python. Deixa eu falar, então é. O Ganesh, os esquadrões, toda a interferência que cada esquadrão faz e a falta de outros faz foi culpa da escolha do pessoal, das votações. Ó, não tira, o Droid, não tira a culpa de vocês não. Ele morreu por Ele morreu causa por de causa da vocês. Ganesh. Por causa de Não. vocês. Suas escolhas. Tem A nada a ver culpa não é com o de Ganesh. mais ninguém além de vocês. O Ganesh só tá ali só pra cuidar, entre aspas. E é isso. Afinal, Deus não pode interferir no rolê, então a culpa é de vocês. Culpa é de vocês. Mas eu achei isso muito divertido, de verdade, de fazer e de ter 1 milhão de possibilidades possíveis para início de campanha. E vocês irem moldando isso e depois a gente ficou debatendo horas pra, tipo, encaixar a lore principal, porque o esqueleto da...
isso é bom falar de bastidores também. Quando eu cheguei pros mestres, eu cheguei pra eles, olha, eu tenho isso, que é um esqueleto da campanha. O Ponto. que a gente faz a partir disso? Vamos. Aí, tá, mas e aí? Aí eu, então, a partir desse ponto, nós Que vem quatro aí. vamos criar juntos. Então, Não tem como e- criar sozinho. Eu sei que a gente começa no ponto A, porque a gente elaborou com as coisas, e eu sei que a gente termina no ponto B. E eu sei alguns as 1, as 2, B1, B2, que tem ali no o que meio. acontece entra ali. Mas de resto, como que a gente vai conectar, como que a gente vai fazer isso fazer sentido e tudo mais, é nós quatro. É. 4 meses trabalhando, né? Trabalha melhor que um, inclusive. Com certeza. E aí. E a gente, tipo. E a gente trabalhou muito bem. Eu achei que nós quatro a gente teve uma sinergia muito boa Uhum. de criação, assim, em cima É. do que Porque dá tinha e pra ver que tal. todo mundo tava, tipo, imergido no rolê, sabe? Todo mundo tava querendo criar algo em conjunto ali, então isso ajudou muito. E uma coisa que ajudou O pessoal muito fica também interessado. foi os jogadores. Sim. A lore dos jogadores, porque a gente teve que criar os personagens antes de ter mesa zero, né? Então tinha muita Uhum. gente que já tinha o conceito do personagem, já tinha um background e tudo mais. E isso, para a criação das mesas em si, foi muito bom. Foi. A Lula ajuda Nos, muito. nos deu um suporte muito bom. Pra gente Sim. E saber o que, tipo, que a gente estava lidando, sabe? é. E muita coisa da mesa um tipo, já mudou muita coisa do decorrer da campanha, sabe? Tipo, do resto dos episódios, do resto da lore, sabe? Como eu falo, como o Pedro fala muito, a RPG tem vida própria. Tipo, coisa que os players fizeram durante a campanha, a história que eles contaram sobre a lore deles, tipo, gerou muita ideia e muita coisa que a gente mudou. Que vai acontecer daqui pra frente, durante a campanha, durante a história, né? E vai mudar. Vai mudar. Por isso que eu nunca falo que tem um número certo de episódios. Uhum. Eu falo que tem uma previsão de 10 episódios. Eu sempre falo 10 episódios porque normalmente as minhas campanhas terminam por aí. Porque eu acho que é 10 é um número bom. um bom número para terminar. Mas É. pode ser, dependendo de como for, pode ser ou mais ou menos episódios. Uhum. Por exemplo, não tinha nada sobre episódio filler no final do arco, do primeiro arco. Isso foi algo que a gente, cara, eu acho legal Vamos. fazer. É. Tá bom, né? Porque, tipo, o primeiro, segundo e o terceiro episódio vão ser uns rolês tensos. Vai ser denso. Eu acho que, tipo, obviamente vai ter as cenas dela alegres, que o pessoal vai conversar e jogar papo fora, mas vai ser denso, sabe? Vai ser treta, treta atrás de treta e situações complicadas. E tem que ter episódio pra quebrar isso, sabe? Pro pessoal relaxar um pouco, respirar. Mesmo provavelmente tendo algumas mortes no episódio passado, que pode acontecer. Ou não. Mas é sempre bom dar aquela respirada, sabe? Afinal, tem que ter um bagulho alegre, não pode ser tenso o tempo todo. E vamos desmistificar isso aqui. Eu tô Hum. deixando claro, tá gravado, vai pro YouTube. Ai, meu Estou Deus. sim querendo matar personagem. Se demole, vou matar personagem. O Pedro que tá falando, tá? Eu tiro o meu Estou, da reta. estou avisando. Se fizer besteira, vai morrer. Eu sempre digo, quem mata são os dados, não eu. Eu não faço nada, eu só rolo os dados ali, se gritar, gritou, morreu, fazer o quê? E agora eu vou Posso começar. fazer nada. E agora eu vou começar a fazer boss que solta magia. Porque Então, magia em Tormenta 20, você faz teste pra receber metade do dano. Pelo menos eu dou dano. Porque então, de alto ataque não tá rolando. tem que fazer isso mesmo. Os boss do Pedro não vivem muito não, Não, cara. não vive. Só sabe. Se eu colocasse um Minion lá, um Minion, ele mata Dois, da TPK. dá. Tá bem isso mesmo? Mas se eu deixar um boss que tem, tipo, o dobro de status do Minion, não faz nada, morre e é isso aí. Isso aí. Só sofre. Eu diria o Curupira. Que se matou, inclusive. Isso é Enfim, mais legal ainda. triste fim. Triste Hip fim. F Curupira. Curupira. Não lembro a data, mas enfim. Mas. Então eu queria desmistificar. Estou querendo matar personagem sim.
Então, se você está em alguma das minhas mesas atuais, Ele que tá se falando, não prepara tem nada a ver com isso. e tenta não fazer besteira. Que eu vou estar ali. Eu vou ser tipo o Julius. É Eu importante, sempre né? vou estar ali. Então, é importante, né? Não ser babaquinha, como você mesmo já dizia. Não, assim, brincadeiras à parte. Pessoal que tá aí, que vai jogar. Segundo, nem tanto, mas terceiro, não sejam babaquinhas, É cara. importante. É um conselho importante para essa terceira mesa. Acho que pra todas as mesas, né? Mas principalmente falar do É, Pedro, depois dessa ameaça aí, é bom não ser babaquinha. isso aí. Foi ameaça, foi claramente ameaça, não tem outro nome Ameaça. pra isso. É, Rolei intimidação e tirei 18. isso aí. Pô, por que não tirou 20? Eu acho que 20 fica no número, né? Que ainda dá pra sobreviver. Ok, ok. Da cara ali com troço e tal. É... Uma coisa que eu achei legal também. A gente vai tangenciar, vai ir pra trás, vai pra frente o tempo inteiro. Essa Só é a vamos, só vamos. proposta. Tô. Mas. Falar antes que eu me esqueça. Uma parada que eu achei muito maneira dessa campanha e que eu não tenho costume de fazer, mas eu tô achando muito massa fazer, é a pegada investigativa. Gosto muito também. É, por ser um centro neutro militar, por ser um mistério muito grande que é dividido em 4 meses, então nem todo mundo descobre as mesmas coisas o tempo inteiro e eles precisam ficar o tempo inteiro se comunicando para juntar o quebra-cabeça, sabe? Eu achei muito eu tô achando muito divertido narrar uma aventura assim, que eu nunca tinha narrado antes. E eu tô achando muito divertido pensar para criar essas mesas, porque eu preciso pensar em algo e deixar pistas em lugares e mesas diferentes para aquilo tudo no final fazer sentido, Se sabe? conectar. E eu imagino que seja muito bom até pros players, cara. Porque a sensação de você estar investigando algo e conseguir descobrir mais sobre aquilo é muito legal, cara. É muito, é muito bom. E é isso. A gente vai trabalhar mais, inclusive, para criar mais enigmas e mais coisas para ser investigado. Mas até Tem, agora tá tem, dando certo. tem muita Até coisa ainda. então tem muita coisa. Tem É, muita então. coisa ainda, cara. Vocês estão na ponta do iceberg ainda. Tem muito mais para descer. Uhum. Muito mais. Agora, voltando, outra coisa que a gente não comentou também foram as one shots de preparação Verdade. para esse projeto. Sim. Porque como tinha muita gente que não jogou nem Tormenta 20, nem no universo, eu queria que tivesse algo para Então, né? eles se ambientarem antes de jogar a Uhum. parada. E e as one shots elas serviram perfeitamente pra mim, sabe? Foi. Eu ainda tenho um aperto no coração por ter dado aquele problema De de áudio, né? gravação na one shot dos capitões, É verdade. que eu acho que E, foi uma das mais iradas e que eu achei maneiro porque tipo apresentou, era tipo o OVA da segunda temporada, sabe? Apresentou uhum. tipo a criação e o porquê o centro tava daquela forma, porque tinha tanta gente, como eram os capitões que eles vão conviver na segunda temporada, como é o convívio entre os capitões, sabe? Uhum. E o Daniel, obviamente. Então eu achei muito irada aquela one shot e que abriu essa segunda fase de fato, né? É um pratozinho de entrada que deu pra ambientar muito bem os players. Deu pra saber como o sistema funciona, até testar, inclusive. Testar algumas mecânicas. Incrível, cara. Não, e ainda teve aquele fato na mesa de. Na primeira mesa, né? A one shot dos capitões, que a gente se Hum. revezou entre si como mestres. Experimentar. Sim, foi muito louco. E a gente, por mais que soubesse o que ia acontecer, a gente tentou evitar ao máximo saber detalhes que o outro montou
pra gente realmente jogar aquela parte. Pra gente, porque a gente não fazia metagame, essas coisas. Sim. E foi muito irado. Eu nunca tinha tido uma experiência assim, sabe? Porque a gente organizou, tipo, tem uma deixa de entrada e uma deixa de saída. O que você vai fazer no meio disso é por tua conta, sabe? Uhum. E E ficou bom, ficou fluido. Sim, Ficou bem da ficou muito hora. maneiro. E eu acho que ficou maneiro até pro pessoal que assistiu no dia, por conta que, cara, o pessoal que foi jogar, eles conseguiram ver como que era o estilo de narração de cada mestre, né? Uhum. Porque é completamente diferente. Nós Sim. quatro, a gente mestra muito diferente. Bem diferente mesmo. E aí o pessoal pôde ter uma noção básica de como que seria os seus mestres e tal. Eu achei isso irado. E depois veio as one shots de spin-off. Uhum. Foram iradíssimas também. Muito boas, muito boas. Inclusive eu tenho que fazer um agradecimento mega especial a Victor. Agora Ele tá aí no tem que chat. colocar o C, né? O Victor. Tem que colocar você. É importante, Victor. Porque ele só nos enganou por 2 anos e meio sobre o próprio nome, mas fora isso, tá tudo bem. Mas tem que agradecer muito a ele, porque eu passei o ano novo na casa dele e eu tinha, tipo, eu tinha a ideia que eu queria fazer um spin-off com o background dos personagens da primeira temporada. Meio que Uhum. pro pessoal poder dar uma despedida pros personagens. Ou não, porque eu tenho ideias futuras. Ou não. Todas. Ou não. Mas eu queria eu não queria que fosse só uma one shot ponto acabou. Eu queria que elas fossem relevantes de fato para pro futuro, sabe? Uhum. E aí eu tava conversando com ele lá na casa dele quanto a isso, a gente ficou na piscina e tal conversando. Cara, a gente ficou a tarde inteira do dia 31. Literalmente, a gente começou, tipo, sei lá, meio-dia conversar. Meio-dia não. Tipo, 1 hora. E a gente só foi sair da piscina quando já tava de noite. E só conversando sobre Queimado. isso. Todo queimado. Eu não sei como eu não tive insolação. Então. E só conversando sobre isso e montando. E a gente terminou o dia com as 4 one-shots feitas. E o Victor, ele criou uma parada dentro. Ele foi a primeira pessoa que ele criou algo canônico dentro do meu universo, sabe? Que é a OD, que foi utilizada, né, em todos as one-shots. Que ainda é uma interrogação aí. Que ainda é uma Nem eu sei interrogação, o que é essa porra. que é uma interrogação para a terceira temporada. Então por Olha isso lá, olha lá. as one-shots elas são importantes para longe, né? Uhum. E sim, a Netflix renovou já o contrato, nem terminamos a segunda temporada, já renovou o contrato Tá para confirmado. terceira, já está confirmado para terceira. E aí a gente finalizou lá como que ia ser as 4 one shots. E aí a gente foi elaborando em cima disso e tudo mais. Eu fui colocando detalhes que eu queria. Logicamente eu não deixei ele criar a, a dele com o Nicola, por motivos óbvios. Muitas Mas, emoções. mas a de vocês já tinha algo criado, eu só precisei incorporar a OAD. Era a única que eu tinha Uhum. algo criado. Que eu queria colocar também a primeira aparição de um avatar divino. Porque até Verdade, né? então Loki? a gente tinha o prólogo, a primeira temporada, tipo, vários episódios e nunca tinha vindo um avatar divino, sabe? Uhum. E aí eu queria apresentar também o avatar divino, que aí foi o Loki. Como ele se apresenta e coisa e tal. Como eles interferem sem interferir, né?
nas paradas. E, cara, foi muito boa. Eu tenho que fazer uma menção especial a one shot do Rafael, do Ah, amigo do amigo Joey, achou de referências que de foi de longe a mesa crossovers. mais engraçada que eu já mestrei na vida. Aquilo De foi uma longe, loucura. longe. Aquilo ali foi uma loucura de fato. Meu Deus do céu. Cara, Muito bom, muito bom. eu tinha que, sei lá, parar, respirar, me concentrar várias vezes. Eu ia ficar rindo a mesa inteira. Eu não ia conseguir narrar. Eu ia ficar rindo só a mesa toda. Mas foi muito boa, foi muito engraçada. E eu acho que quebrou bem o clima das outras. Porque as outras elas vinham com um contexto muito mais sério, muito mais denso. E tipo, Uhum. de morte e tudo mais no final, e que não sei o que. E essa one shot ela veio alegrando tudo de certa forma, sabe? Foi uma mesa de alívio cômico, de fato. E aí pra gente começar bem a segunda temporada com um enterro. Né? Perfeito. A gente vai Terminamos todo mundo rindo, recomeçamos todo mundo no enterro. todo mundo no Triste. enterro. Muito da hora. É, mas eu acho que serviu bem pra galera que não tinha jogado antes, meio que conseguir se habituar no universo e ter uma noção maior do que como as coisas funcionam. Muita gente ela se apegou ao personagem, sendo que eram personagens pré-prontos que a pessoa pegou ali na hora pra interpretar. Eu só dava algumas direções do que ela era e aí a pessoa fazia o Uhum. dele. E a obrigação de restrição, tipo, ela influenciava muito nisso, né? Tipo, é um Sim, negócio que cria situações de roleplay e de lore de personagem muito da hora. Por isso que é uma das coisas que facilita, inclusive, a interpretar personagem de one shot, assim, sabe? Tipo, entregar você na hora. cara, e Mecânica. acho que é bom a gente falar sobre obrigações de restrição, porque é assim, é o meu maior orgulho dessa adaptação Uhum. toda é a obrigação de restrição. Você saber se guiar e ter 1 milhão de interpretações que você pode fazer da mesma parada Sim. e dar uma guiada no que você vai pensar ou não baseado naquilo e tal. Cara, e dá pra fazer tanta coisa diferente, tanta coisa Pois legal. é. É algo que limita seu personagem de um jeito bom, sabe? Tipo, abre portas pra vários tipos de interpretações diferentes, várias situações em jogo que pode gerar lore diferentes. É muito bom. É uma Isso, mecânica muito massa. uma coisa que E recompensadora, né? E além de ser Exato. boa, tipo, narrativamente ela recompensa o player e às vezes o mestre também. Tipo, é um negócio que vale a mais ainda. Aqueles É, famosos pontinhos divinos, né? Que salvam algumas vidas. pô, salvou algumas vidas, inclusive. Então. A gente tá na metade do segundo episódio e já salvou uma galera aí. Uhum. Inclusive uma parada que o Droid falou no chat que é muito verdade. A, as obrigações e restrições, elas ajudam inclusive no roleplay, sabe? Muito. Uhum. Elas criam cenas por elas existirem. Simplesmente pelo fato delas existirem Isso ali aí. e eles pensarem daquela forma tipo, bater de frente com pensamentos ou obrigações e restrições de outras pessoas que estão ali próximas, cria cenas muito boas, sabe? As obrigações entrando em conflito. Isso que é muito louco. Que cada. Tipo, independente de cada player, mesmo tendo o mesmo panteão e tendo a mesma obrigação e restrição, dois players do mesmo esquadrão ele pode interpretar de jeito diferente, sabe? Aquela mesma obrigação e restrição. Isso que é muito legal. Inclusive, E acho que. a mesma obrigação e restrição pode ser interpretada de duas formas diferentes e podem se confrontar. Podem ser Uhum. opostas. Com a mesma coisa, com a mesma frase, eles podem interpretar de duas formas diferentes e serem opostos. Exato, se conflitar ali. Fica louco. Isso eu acho irado, sabe? Sim.
E eu tenho muito orgulho dessa. Eu acho que todas elas foram muito bem encaixadas, sabe? Uhum. Essas mecânicazinhas. E aquela famosa, né? O negociador da ausência. Que é algo que eu ainda não vi na minha mesa. Mas eu espero no momento certo. Aquele momento pra usar. Mas é algo que eu acho muito massa, cara. É um dos meus negócios preferidos. De ter essas entidades que influenciam, tipo, de maneira onipresente, onipotente. Mas pegando um pedacinho de alguma coisa sua ali, da sua alma, sabe? Te deixando um pouco afetado por isso. É muito louco. E a gente tem Isso um é já afetado, né? Um tem. sem uma partezinha ali Gente, de alma. exato. E as consequências desse rolê são pesadas. Quanto mais você usa, mais vai piorando. E de outro eu quero ver isso acontecendo mesmo. Eu não sei como. E Pode ser algo que uma, vem de vez, pode ser algo que é, vem exponencialmente, mas esse é o que te observar. e uma coisa importante também é o fato de que é muito fácil jogador agora no início da campanha falar: não vou, Não quero. não quero, não vou Antes de acontecer é fazer, fácil, né? independente do que aconteça, não vou. Cara, Vai experiência nessa. de TEP, experiência da sombra de Skyfall, experiências aí, com divindades que negociam. Agora é fácil. É na hora, amigo. Na hora que você tá com o dado ali, um na sua frente, tem um bicho gigante, você é o último de pé, seu esquadrão tá semi-morto, e você tem aquela oportunidade de matar o cara, ou de não morrer, ou de não fazer alguém morrer, cara, aí você pensa 3.000 vezes se você vai ou não. É. É algo tentador, né? É pra ser tentador. Muito bom. E até agora, uma coisa importante. Até agora todo mundo encontrou o negociador, que Uhum. é bem mais tranquilo. Eu pelo menos acho o negociador muito mais tranquilo de lidar. Ele é um cara gente boa, ele é o maluco das business ali, sabe? Ele vai querer fazer. Convencer o personagem, né? A pessoa a comprar o que ele quer vender ali. Já a ausência é outro rolê. Outra parada, Ela vai te outra. jogar pra baixo até você aceitar. Mas E ela só só esperar acontecer. e ela só aparece em momentos específicos, em momento que ela Uhum. vai conseguir cutucar a ferida. É isso aí. Então, eu acho ela muito pior de negociado que o negociador. Negociador, ele fala não, beleza, sabe? Beleza. É tranquilo. Mas pra ausência, irmão. E ela que eu quero. É ela que eu quero. Tô guardando esse tempo todo pra usar ela. Já digo logo de antemão aí. Mas vamos ver o que acontece. Né? Só em Respo mesa pra saber. respondendo ao droidzinho. Esquema de flashback em SOG. Não temos nada previsto ainda. Porém, como a gente já tinha dito no início, a gente só tem uma estrutura. Os detalhes das mesas e como que elas vão prosseguindo, a gente está criando em conjunto com as consequências que vocês têm trazido das mesas de vocês, positivas ou negativas. Então, eu não vou dizer que não vai ter, mas eu também não vou dizer que vai ter. Pode ter. Essa é a grande realidade. Uhum. Pode ter, dependendo de muitas coisas, de conforme for o andamento da mesa. Mas até o exato momento não está nos planos. Eu acho Mas que o é que ainda isso, vai né? ser planejado aí. Acho que eu Acho que sim. respondi da melhor forma. Tá bem respondido. Mas o que mais falar sobre esse universo? Essas primeiras mesas, o que você sentiu nessas primeiras mesas, mestrando Cara, esse universo? o hype só aumentou durante a mesa, cara, porque como as pessoas, como os players estão entregues totalmente à história, estão interpretando bem, sabem, principalmente, como a gente tava falando antes, aqueles que não se conhecem, tendo emergido tanto assim, criando aquela conexão foda, sabe? Como se estivesse jogando há 5 anos, é muito louco, cara.
E o RPG tendo vida própria, né? Aquelas coisas que acontecem ali que a gente conversa no background aqui, por trás das câmeras, que acontece perfeitamente do jeito que é pra acontecer, cara. E gera ideia, gera alterações na história, isso que eu acho mais massa. O RPG acontecendo ali, os destinos se entrelaçando, é muito foda. Cara, E o hype só aumentou. O hype só aumentou. e teve coisa, Jeff. É agora que a Cat, ela teve que se afastar por um tempo. Ela vai voltar, ela vai mestrar, mas ela teve que se afastar por um tempo e eu herdei as mesas dela. E o Knight, como começou a trabalhar, não pode mestrar, e o Jeff herdou a mesa dele, estamos, por enquanto, só nós dois, debatendo as coisas e criando juntos e fazendo e acontecendo. É... Cara, o Jeff não deixa mentir. Várias vezes a gente chegou tipo... Cara, eu acho que vai acontecer isso aqui. Não, tipo, ia ser irado se acontecesse isso aqui. Porque a gente podia fazer XYZ. Uhum. Aí no meio da mesa acontece aquilo que a gente acha irado de uma outra forma completamente diferente do que a gente tinha pensado. A gente não E muito mais da hora. A gente não pode fazer XYZ. A gente tem que montar uma parada completamente nova que vai ser muito mais da hora do que a gente tinha pensado pra XYZ. Isso que é foda, isso que é foda. É os players indo contra o destino, mas de maneira muito massa. Muito louco. É muito maneiro isso. Muito maneiro, de Uhum. verdade. E. Então, tipo, as mesas. O que eu posso adiantar sobre as mesas? Tem um fim meio que pré-determinado. Um final meio pré-determinado. Mas a jornada até lá é completamente mutável dependendo do que aconteça. Uhum. E isso eu tô achando É irado. quase um sandbox, né? É. E outra coisa, é muito bom também ver os players, os jogadores, em on, em off, assim, pegando os detalhes das coisas que você coloca ali, sabe? Tipo, pô, quando você cria uma coisa pro futuro e você vê eles pegando aquele, adivinhando quase que o futuro como vai acontecer, eu acho isso muito da hora, sabe? Porque você percebe que você tá conseguindo passar a ideia que você quer passar, sabe? Alguma informação ali por cima e consegue meio que prever ou criar uma teoria que faz sentido dentro da história, é muito da hora. Cara, é muito bizarro. Tipo, um exemplo que eu posso dar, porque já passou, é o Curupira. Eu falei com o Sim. Jeff que eu peguei a criatura, que primeiro, não era Uhum. do local, que ela tinha um pé pra trás, que ela fazia barulho de pássaro, que ela andava como se tivesse uma tocha na mão. Tipo, ela não, é a criança, é a parada que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, sabe? Se você tipo, só ver os rastros dele, não faz sentido nenhum. E aí nas primeiras coisas, pô, é um Curupira. Cara, o que eu fiz? É como o bagulho que o Rafael falou, que você pegou um bagulho que tava no hype também, né? Tem essa influência, né? Teve essa daquela parada. série lá, Cidade Invisível. Cidade Invisível. Eu só Inclusive, tava muito boa. Muito boa Aconselho mesmo, aí. tem algumas ideias. Tem muitas ideias de lá também, galera. Uhum. A série é muito boa, realmente. E é isso. Players pegando os mínimos detalhes ali, adivinhando, acho muito da hora. Respondendo ao droid, esse fim tá todo mundo vivo? Então, dá para se jogar com se tiver todos vivos. Mas. Não sei. Eu acho que. Alterações, né? Você pode dar uma olhada um pouco mais pra trás quando tiver no vídeo e ver a pequena ameaça que eu falei. Que ameaça. Eu acho. Até ele falou que é ameaça. Eu acho que não rola todo mundo. Até pra fazer sentido, pra ter aquele drama e tal, não sei o que. É bom matar uma galera aí. Uma galera. Uma galera. E só um também, aí não tem graça. Então. Mas, cara, amanhã teremos estratégia. Eu. E aí, no Mingueira,
teremos... Defesa. Não, Opa. OE, Operações Especiais. Tá bem Finalizaremos irado. no segundo episódio, né? Tá bem irado, galera. A gente finaliza o segundo episódio. Pessoal que viu o final de semana passado, o segundo episódio, sabe que ele já termina tenso. Se eu já posso adiantar, ele já termina numa pegada tensa pro terceiro. E a tendência é só piorar. É. E uma coisa também que eu posso adiantar é que no terceiro episódio nós teremos músicas dos esquadrões. Não só dos... Opa! Oi? Oi? Opa! Opa, spoiler. Então, musiquinhas. O que eu posso garantir é dos esquadrões, porque eu sinceramente não sei se as outras vão ficar prontas a tempo. Eu espero que sim. Mas vamos ver. eu acho. O que eu posso confirmar é que teremos músicas do Esquadrão no terceiro episódio. Isso é um fato. Isso eu posso confirmar, porque eu tenho elas na minha mão já. Teremos outras coisinhas também, né? Mas isso aí fica. Tem artes novas do Matheus. Podemos confirmar também. Pra terceiro episódio. Inclusive é muito bom ver o Matheus pegando as descrições dos bagulho que ele fez e já entendendo. É um spoiler bom. É porque ele fez o desenho tudo. As reações dele são muito boas. Sim. Ele que fez os desenhos e tal. E isso eu tenho que tirar o chapéu também. Que tanto o Matheus quanto o Thiago, mesmo ele fazendo parte da staff e sabendo de muita coisa pra poder criar o conteúdo deles, eles não fazem metagame. Eles a gente tenta o máximo obviamente, não passar muito, né, do que vai ser. A gente passa o necessário, só que mesmo o necessário já é um spoiler do que vai acontecer, sabe? Exato. E mesmo assim, até agora pelo menos, nenhum deles fez metagame, foi super de boa, agiram como o personagem, isso é muito irado. Sim. Outra coisa também que a gente pode adiantar, eu acho que eu falei em breve, mas eu acho que eu já posso soltar a data. O quê? Dia 12 de março teremos o primeiro álbum de Son of Gods no Spotify. Louco. Em outras plataformas digitais também. Vocês vão poder ouvir todas essas músicas temas de SOG no Spotify e nas plataformas digitais. Sim. Sem copyright? Espero que sim. Eu acho que sim. Mesmo assim, o copyright é meu. Se der copyright, eu só retiro o meu próprio copyright. Mas a ideia é não ter copyright. Mas como a gente está ainda em fase de teste, não sei se ele vai fazer sozinho. Mas eu acho muito bom. Irado. Obviamente, eu vou... por enquanto vai ficar só no YouTube. Mas vou estudar a possibilidade dos episódios e do nosso podcast ir também para Spotify e outras plataformas digitais. Principalmente podcast, né? Porque é uma conversa. Mas vou ainda estudar sobre isso, ver direitinho, que eu vi a parte de música e ainda não vi a parte de podcast. Mas organizando isso. E se alguém souber aí no chat e já souber, pode entrar em contato comigo. Me ajuda bastante. O Rafael tem uma pergunta ali. Faça a pergunta. Cara, pode já soltar a pergunta direto. A gente sempre tá lendo vocês. Enquanto a gente tá com esse público lindo e maravilhoso, mas ainda que dá pra ler as perguntas, a gente vai o tempo inteiro conversar com vocês e trocar ideia e pegar as coisas do chat que nem a gente tá fazendo durante o podcast. Isso é uma troca de ideias. Comigo, com o Jeff, com convidados. A gente, dependendo do assunto, vai trazer convidados. E principalmente com o chat. Olha lá, o Rafael perguntou sobre isso, né? Quando que eu vou participar do episódio de falar merda. Então, vamos preparar isso. Vamos preparar isso. A ideia é ter convidadinhos pra gente toquear aqui.
Como a gente sempre falava antes, né? A gente sempre ficava conversando fora de lá e eu, tipo, falava, porra, mano, você poderia muito bem ser um podcast, sabe? A gente poderia muito bem estar criando conteúdo com esses papos nossos. Ou tomando processo também, né? Mas pra isso Mas né? a gente Tem uma corre advogada risco. quase formada aí. É. Pra Na verdade, formado, só que não tem a OAB ainda, né? Então a gente isso aí. meio Tá processo. no processo. Tá no processo. Tá no processo. Mas a gente decidiu pelo tema de Son of Gods, primeiro porque a gente tinha esse bloco, né, do boletim Eiffel para mostrar. E segundo, porque a gente está dentro desse projeto, é o cargo-chefe hoje em dia do canal. Eu tô tentando voltar com as lives, mas está bem complicado, porque É muita coisa. é muita coisa. O projeto exige muito da gente, sabe? Então eu tô pegando outras formas de voltar a fazer live. Uma delas é o podcast, pra gente não ficar só com mesa dentro do canal. Uhum. Mas eu acho um pouco complicado voltar à frequência de lives jogando e trocando ideia fora que nem antes, enquanto tiver o projeto, ou quando eu ainda não tiver entrado de férias no trabalho. Porque eu de férias eu consigo ter tempo para fazer tudo. Mas comigo trabalhando em 2 lugares e o tempo que me resta eu tô fazendo as coisas do projeto, ainda mais com as 2 mesas. E então fica meio complicado. Mas estão voltando, estão voltando. Aos poucos nós volta. E aí, eu acho, pelo menos os meus tópicos acho que foram todos. Acho que a gente Fechou? fechou. A gente, eu acho que falou de tudo, né? Desde a criação, desde o que inspirou. Teve o Boletim Eiffel. Tem os nossos amigos aqui embaixo. Os nossos procurados pelos Criminosos mortais. terroristas, agora. E a gente foi Temos o até hype. as expectativas, os hypes, as coisas que estão por vir ainda desse universo lindo e maravilhoso. Eu queria agradecer novamente a todos vocês por estar fazendo esse universo criar vida. E jogadores, todos os jogadores, isso é um aviso para todos os jogadores. Cara, se tem alguma coisa de feedback, de sistema, de adaptação, ou de lore, ou do, sei lá, do universo em si, cara, pode falar comigo, cara. A gente tá aberto. Provavelmente não vai dar pra gente mudar de imediato alguma coisa e tal, porque é bem complicado. A gente vai ter que analisar vários outros fatores. Mas eu tô levando em conta tudo que tem me falado de feedback desse projeto pra gente ir melhorando cada vez mais. Desde mestragem, a transmissão, ao sistema, a adaptação, ao universo em si, tudo a gente está levando em conta pra gente ir melhorando cada vez mais e aprimorando cada vez mais, tá? E já tenho... Isso eu também posso dizer. Tem 3 classes que estão na minha mira para possíveis buffs e nerfs. Algum spoiler pra amanhã? Mais buffs do que nerfs. Spoiler da manhã, cara, Deixa eu ver. reza. Spoiler pra amanhã. Cara, o spoiler para amanhã, veja o final dos episódios da semana passada. Acho que é o Pra melhor, amanhã. é o melhor spoiler. Tá. É spoiler pra amanhã, pode ser. Fudeu. Spoiler pra amanhã, isso. Fudeu tudo. Mas sério, veja os episódios da semana passada. O Raposa Perigosa me representando ali, ó. Que até é um bagulho que eu, inclusive, falo. Então, Buffcaster, please. as 3 classes que eu tô vendo Buff pra Scott buffs... não, caralho. O Scorter tá bem. Tá, para de graça. Brawler também. Brawler também tá Brawler bem. foda-se, Caster, Graver Digger e Animagus. São os 3 que eu tô de olho pra mudar algumas coisas. Tá? O Caster, inclusive, é
a primeira classe que provavelmente vai tomar um rework completo. Uhum. Provavelmente. Eu só preciso. Ela tá demorando mais do que as outras. As outras já identifiquei qual é o problema. Eu tô tendo problema de balancear agora. Mas eu já sei o que mudar. O Caster eu tô demorando um pouco mais. Porque provavelmente vai sofrer um rework completo. É. O outro que tá beirando a isso, só que vai ser mais complexo. Porque é questão de conceito. É o Ruler. Porque Ruler, na verdade, era para ser só de voz de comando. E acabou sendo um elemental de vento também. Então a minha ideia bem futura é dividir. É fazer duas classes dela, né? O Ruler continuar sendo só de voz de comando, enquanto o Windbringer ser de dobrador do vento. Seu Wang da vida ali. Seu Wang. Mas esses são spoilers de patch que vai acontecer assim que eu tiver tempo de fazer e de balancear. Mas já se preparem que são algumas mudanças que estão por vir, que estão no meu radar. Tem outras menores em classes e tal, mas essas são as maiores, vamos dizer assim, que vão mudar mais coisa e que vai ter mais consequência mecânica, né, pra classe. Uhum. Aí... Mas enquanto isso, eu vou dando meus mini buffs no caster durante a mesa. Os mini buffs, assim. Eu liberei pro Jeff, ele... Por saber desse rework, eu liberei pro Jeff ele dar uma ajudadas aí no caster, dependendo da situação. Isso aí. Mas é isso, galera. Eu acho que a gente termina por aqui. Eu acho que foram 2 horas de Tempo papo. bom, Eu acho que esse formato rendeu. Legal. E eu acho que a gente pode terminar com... Primeiro, a gente vê pra onde que a gente vai fazer a nossa raid. Se alguém tiver alguma coisa... Passa o jornalzinho de novo. Isso que eu vou fazer. Tipo, pessoal... Inclusive, vamos esperar o Droid fazer a live. Vamos pro Droid. Vamos dar raid no Droid. E a gente passa o boletim Eiffel de novo. E a gente fica aqui só trocando uma ideia. Então, eu não sei se o Droid ainda tá no chat. Ele não abriu live ainda não. Vai abrir live, Dad? Manda pra mim. Manda pra BN. É o BN jogando, verdade. É. Então, beleza. A gente pode mandar pro BN também. Que eles estão fazendo um RPG de mesa. Eu acho que faz mais sentido. Isso aí. Tudo que a gente está fazendo aqui. Então é isso, galera. Enquanto eu vou preparando a raid. Tá abrindo? Então abre aí. Então abre aí. É por causa do delay. Ele falou do BN por causa do delay. Abre aí, Droid, que a gente passa pra tu. Isso aí. Sim, manda pra eles. Mas você tá me deixando confuso. Tá, enfim. Vamos passar pro BN então. Vamos de raid. Enquanto a gente tá na raid, a gente passa o jornalzinho. Quê? Você passa o jornal antes da raid, no não, caso. Pra acabar a nossa da raid. No meio do jornalzinho, eu já vou colocando a raid pra ir o pessoal aderindo, chegando lá, dando o joinha. E é isso aí. Isso aí. Vamos primeiro passar o nosso jornalzinho. E tchau, galera. Sejam bem-vindos ao Boletim Eiffel, o jornal que traz todas as notícias de Paris e arredores em primeira mão para você. Eu sou o Pietro. E eu sou o Joseph. E estamos aqui para te deixar informado de tudo o que acontece na Cidade Luz e em todo o país. Morte de cantor comove o mundo. O cantor Python, de 21 anos, foi enterrado nessa última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no famoso cemitério de Paris, do Père Lachaise. Fãs do mundo inteiro vieram prestar suas condolências à família do cantor. Seu tio encerrou a cerimônia fazendo um belo discurso, falando um pouco sobre a vida de seu sobrinho.
A polícia ainda investiga o assassinato do cantor, mas a causa da morte já foi confirmada como 2 tiros a queima-roupa. Animais selvagens em Paris. Esses animais são encontrados cada vez com mais frequência saindo da floresta de Paris, o que acaba sendo um risco para a população, tanto de ataque quanto de atropelamento no meio das estradas. 4 animais nas estradas em 2 dias e 3 animais de grande porte encontrados em áreas urbanas. Infestação de rato no centro comunitário da cidade de Paris. Na última semana, foi confirmada a infestação de ratos nas localizações de um dos centros comunitários da cidade. Tivemos algumas pessoas feridas por esses ratos que por consequência tiveram doenças terríveis. Foram avistados 6 jovens voluntários que por conta própria fizeram a detetização do local. O governo tenta encontrar os jovens voluntários para prestar-lhes homenagem sobre seus feitos. Porém, até agora nenhum deles foi identificado. A única coisa que descobriram é que os jovens conseguiram acabar com a infestação e com a contaminação de água da região. Especialistas ainda estão no local verificando se a água está boa para o consumo, para que assim possa confirmar se o centro comunitário possa ser reaberto. Atentado na Torre Eiffel. Possíveis terroristas fizeram um ataque em massa à Torre Eiffel, um ataque de gases tóxicos no meio do dia. Filmagens amadoras do dia relatam possíveis suspeitos do atentado. 5 jovens que se mantiveram dentro da torre mesmo depois do cerco policial. Delegado da polícia francesa diz que está investigando o caso, mas que não pode apontar culpados até ter provas o suficiente. O castelo, La Motte-Saint-Denis, foi interditado recentemente por motivos de obras de reestruturação, devido a defeitos na estrutura e acidentes envolvendo turistas no local. A polícia também foi investigar o desaparecimento de algumas relíquias do castelo. Os responsáveis afirmam que as armaduras da época foram retiradas de seus locais de origem. E com isso finalizamos nosso boletim de hoje, vendo que nossa querida Paris nunca esteve tão caótica desde o incêndio em Notre Dame. Esperamos que as coisas melhorem logo. Boa noite. Boa noite.